Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 28 de junho, com destaque para o início das oitavas de final das competições sul-americanas, a Libertadores da América e a Sul-Americana, obviamente, tá? Ambas competições patrocinadas pela Betfair. Então eu já vou falar com vocês aqui sobre a promoção da Betfair, um bônus de R$ 260 no seu primeiro depósito. Por favor, se você for aproveitar esse bônus, não esquece de rodar a tela para baixo aqui, ó, de rolar para baixo e ler os termos de uso. Ninguém dá dinheiro de graça, a Betfair não é boazinha. Se ela está te oferecendo um bônus, ela vai te cobrar alguma coisa em troca. Então leia os termos de uso, tá bom? Então vamos fazer o nosso planejamento aqui para essa terça-feira. Primeiro de tudo, se você não é um membro do canal, se você não conhecia o meu trabalho, seja bem-vindo. Meu nome é Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e esse aqui é um planejamento que eu faço praticamente diariamente, né? Já estamos aí terminando o mês de junho, eu devo ter ficado aí uns 5 dias sem fazer vídeo, né? Então sempre que eu vou trabalhar, eu faço o meu planejamento junto com vocês. Eu compartilho exatamente o que eu vou o que eu planejo, a minha criação de cenários aqui com vocês. Algumas pessoas reclamam que o vídeo é meio longo, algumas pessoas gostam dos vídeos mais longos, algumas pessoas querem um formato de lista que eu faça rápido, né, para que a pessoa possa ver o que eu vou fazer. Mas se fosse para fazer uma lista do que eu pretendo fazer, eu faria no Telegram e mandava em texto para vocês, não ia ocupar o tempo de vocês, né? Então o intuito do Bom Dia Mercado é justamente fazer o meu planejamento diário junto com vocês. Pego bastante informação com vocês nos comentários e tento munir vocês com o maior número de informações possíveis. Eu trabalho somente ao vivo, então eu tento, óbvio, utilizar bastante os dados, mas se ao vivo não estiver acontecendo o que eu preciso, eu não vou clicar, eu não vou fazer nada. Mas se você não é um trader, se você é um punter ou se você quer fazer algo mais recreativo, você também pode encontrar aqui bastante informação que vai te ajudar. Eu espero, né? Beleza? Então fica o convite. Se você quiser se inscrever nesse canal, vai ser um prazer ter você por aqui. A linguagem aqui é bem realista, eu não prometo sonhos para ninguém, até porque eu tô aqui todos os dias, né? Eu sei o quão longa essa maratona, né? E vou ser sincero com vocês, não esperem dicas de apostas, bilhetes prontos, tips de entradas, porque não é minha praia, tá bom? Eu faço somente o meu trabalho ao vivo, então eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira que eu puder, tá bom? Então vamos começar com Emelec e Galo, primeiro jogo aqui da Libertadores. A odd do Galo a 1,83, o Galo que deu uma poupada em alguns jogadores, em alguns não, né? Em vários jogadores contra o Fortaleza, vem de uma grande vitória sobre o Fortaleza, não jogou bem, né? Não jogou bem o Atlético contra o Fortaleza, não tinha ali um entrosamento muito bom da equipe, o Fortaleza fez o segundo gol, poderia ter feito o terceiro, recuou, começou a tomar a bola na área e o Atlético conseguiu virar o seu jogo. Foi uma vitória espetacular, dá moral, bastante moral para a equipe, mas, obviamente, o Atlético ali não dá para levar em consideração, porque o Atlético estava com um time bem misto e o grande foco do Galo é aqui contra o Emelec. Eu vou mostrar para vocês o poderio ofensivo do Emelec, vamos estudar aqui como é que o Emelec costuma jogar no primeiro tempo. O Emelec é um time do Equador, eu tenho aqui os dados da Liga do Equador, vamos ver como é que está o desempenho do Emelec nas bolas paradas, enfim. A gente vai conseguir traçar um cenário bacana para esse jogo, tá bom? Vamos lá para o nosso PDF de apoio. Foi mal. Antes, lembrar a cotação do Galo. Próximo de 1,90, tá? E a cotação do Emelec em casa, 4,50 por ali. Vamos lá. Nesse dia 27, eu estou gravando na noite, antes de começar os jogos da Série B, nós tínhamos aqui um planejamento de trabalho para um back Elfsborg e para um back Malmo. Os dois venceram, mas de pouco adianta eu dizer assim, opa, bateu. Bateu o quê? Eu não dou dica de aposta, não dou dica de entrada. Eu não consegui chegar a tempo para fazer esses jogos, então eu não sei se dou leitura ou não. Eu vi que o Elfsborg saiu atrás do placar e depois virou o jogo, e o Malmo saiu na frente, fez um gol contra e depois fez um gol lá no último lance do jogo. Então assim, venceu, mas pouco quer dizer. Meu trabalho é ao vivo, se tivesse leitura para trabalhar, eu trabalharia, se não. Então venceu, mas não quer dizer nada para mim.
Daqui a pouco tem um jogo do Tucumã com o Godoy Cruz, ainda não aconteceu. E o Shamrock Rovers venceu mais uma, fora de casa, 2-1. Ainda não sei se teve algum gol de cabeça, mas depois a gente fala disso. Tá? Já vou até mudar aqui para dia 28. E hoje nós temos, como eu falei, Libertadores Sul-Americana, Série B do Brasileirão. Campeonato da China, né, a Superliga Chinesa, já dá para falar um pouquinho dela. Porque eu estava segurando porque estava nas primeiras rodadas, né? Então fica mais difícil você ter alguma noção dos times que estão despontando. Teve uma mudança grande no campeonato chinês em relação a financeiro. Vários jogadores grandes saindo de lá, mas dá pra gente falar sobre ela já. Vamos começar aqui com Emelec e Galo. Está na tela pra gente, vamos usar aqui o padrão de cores, né? Fica muito mais fácil a gente identificar verde, claro, verde escuro como algo bom e amarelo e vermelho como algo um pouco não tão bom. Tá? Vamos lá, o Emelec dentro de casa tem 8 jogos e 5 vitórias. O Emelec em casa tem uma excelente campanha, se eu não me engano foram apenas 2 derrotas. O campeonato equatoriano está no meio ali, um pouco antes do meio. O time não está na primeira colocação, mas tem um desempenho muito bom dentro de casa. Vou usar dados do campeonato equatoriano e vou usar dados do campeonato brasileiro, tá? Fica mais fácil para a gente analisar, sabendo que a gente vai ter os elencos provavelmente titulares para analisar. Tá? Óbvio, o nível de time que o Galo enfrenta no Brasileiro é diferente do nível do time do Emelec que ele enfrenta no Equador. Tá? Mas o Galo fora de casa tem tido desempenhos muito ruins. Mas é como a gente sabe, né? Competição sul-americana de mata-mata é outros 500. Vamos partir para aqui para a situação do Emelec em relação ao poderio ofensivo. O Emelec tem 16 gols feitos dentro de casa e 6 gols sofridos. É uma média de 2 gols por jogo. Quem acompanhou o Emelec nas últimas edições e acompanhou também o Emelec nessa edição sabe o quão ofensivo o time é e o time pode ser dentro de casa. Então eu não consigo ver um Emelec recuado contra o Galo sem jogar ou mesmo que não jogue com a bola sem contra-atacar. Tá? É um time que realmente vai para cima, não tem medo de tomar gol. Se eu não me engano, o Emelec ficou no grupo do Palmeiras, né? E perdeu para o Palmeiras em casa, mas foi para cima, dava muito espaço para o Palmeiras contra-atacar, e isso pode ser um fator interessante para o Galo de contra-ataque, mas a gente já vai falar disso também. Então o poderio ofensivo do Emelec me chama muito a atenção. Tá? Dentro do campeonato equatoriano, não é um time muito bom de ambas marcam, porque é um time que toma menos gol em casa. Né? Mas na Libertadores pode ser uma situação interessante. Primeiro tempo do Emelec contra o Galo. O Emelec em casa, no primeiro tempo, vence 75% das primeiras etapas. Tá? O Galo fora venceu apenas um jogo dos 6 que disputou. Realmente é muito pouco. Tá? O Emelec marcou 11 gols e sofreu 2. E o Galo marcou 3 e sofreu 4. Destaque negativo para o Galo, quase 70% das vezes ele não marcou gol. E o time do Emelec é um time que não falha em marcar praticamente e tem uma defesa sólida. Porém, aqui a gente tem que lembrar de níveis de competições, tá bom? No segundo tempo tem uma queda muito grande do Emelec comparado ao primeiro, óbvio, o time perde mais, empata mais, deixa mais de marcar e acaba sofrendo mais gols, né? Então existe uma queda de produção na equipe do Emelec. Isso pode ser justificável por várias coisas. Por exemplo, pode ser justificável porque, já que o time está sempre vencendo o primeiro tempo, o time pode simplesmente fazer ali uma manutenção da vantagem na segunda etapa. Então não necessariamente é um time ruim no segundo tempo, às vezes é um time que é muito mais de manutenção de vantagem. Falando em manutenção de vantagem, o Galo nos últimos jogos do Brasileirão, quando estava na frente e também na Copa do Brasil, deu uma determinada relaxada. Se a gente for pensar assim, por exemplo, se a gente pegar o jogo contra o Flamengo, né, onde o Galo vencia ali por 2-0, se eu não estou enganado, foi 2-0 no final? Não sei se foi 2-0 no final ou um pouquinho antes, estou confundindo com o jogo da Copa do Brasil. Mas em vários momentos na segunda etapa, o Galo escolheu não contra-atacar, o Galo escolheu administrar um pouco mais a vantagem, recuar um pouco mais. Então o desempenho do Galo pode ter muito a ver com o resultado do primeiro tempo. Se eu tenho um Emelec vencendo o primeiro tempo, é óbvio que a gente vai ter provavelmente um Galo se expondo talvez um pouco mais. Se eu tenho um Emelec perdendo no primeiro tempo, se eu tenho um Galo vencendo, talvez eu tenha um Emelec
jogando como jogou contra o Palmeiras, lá em cima tentando buscar o resultado e dando os contra-ataques para o Galo, tá? Então, de preferência, se você quer buscar mercado de gols, às vezes o melhor cenário é ter o Galo na frente, porque o Emelec é um time que se solta muito, que vai muito para cima jogando em casa. Porque se a gente tiver um Emelec na frente, mesmo que o Atlético tenha que vir para cima, o Atlético pode pensar o seguinte: bom, talvez o empate não seja ruim, vou tentar buscar um gol só, talvez o perder de 1-0 também não é um resultado tão ruim, dá para recuperar, lembrando que não tem critério de gol fora. Então eu imagino um cenário de um Emelec atrás sendo melhor para trabalhar o mercado de gols, tá? Mas eu não tenho confiança nesse jogo para trabalhar o match odds. Eu acho que a defesa do Galo ainda não está encaixada, ainda falta melhorar muita coisa com o Mohamed. O time do Emelec é um time muito agressivo, muita velocidade entre as linhas, e isso vai sim dificultar a vida do Galo. Eu até posso entender as odds que foram traçadas aqui pelo mercado, e realmente concordo, mas trabalhar contra o Emelec numa odd próxima a 5 somente se o Galo tiver assim, amassando. E eu acredito que vai ser um jogo de mais trocação e do Atlético até podendo ter menos a posse de bola, usando mais o contra-ataque para agredir o adversário. Então eu fico com medo de trabalhar match odds aqui, tá? Realmente estou com receio. Vamos ver alguma situação de bola parada. Olha só, o Atlético marcou 4 gols de cabeça, sendo 2 de escanteio, o Emelec marcou apenas 1 gol de cabeça. Na questão de defesa, o time do Emelec tem 3 gols sofridos de cabeça e o Galo sofreu 5 de escanteio. Como o Emelec não é um excelente time de bola aérea, não causa tanto medo assim essa fragilidade defensiva do Galo nesse fundamento. Mas dá para ficar assim, né, pelo menos um pouco atento, tá? O Emelec marcou 5 gols de fora da área em casa. Isso realmente é um critério de finalização muito bom. Tá? Só que o Galo só tomou 1 gol nesse fundamento. Então, realmente, talvez não seja uma coisa assim tão fora da casinha. Dentro de casa, o Emelec marcou em 88% dos jogos, pelo menos 1 gol. Já o Galo em 67% dos jogos fora. E, de maneira geral, o Emelec puxa esse jogo para um over e o Galo um pouco mais para um under, devido aos últimos desempenhos fora de casa. Mas, de novo, a gente tem que saber dosar as competições e os níveis delas, né? O Emelec é um time do Equador, o Galo é um time do Brasileirão. São competições diferentes. De todo modo, resumindo, apesar da odd do Emelec pode estar interessante para um possível lay para a equipe em campo, ou até um back Galo, eu vejo esse jogo como um jogo um pouco mais arriscado e um jogo com uma tendência maior, dependendo do primeiro tempo, para gols. O Emelec cai muito no segundo tempo e o Galo não faz um primeiro tempo muito bom. Tá? Se o Emelec for para o segundo tempo em vantagem, talvez não seja um cenário tão bom para buscar gols. Eu prefiro o Emelec perdendo e se desorganizando na tentativa de sair para o jogo, assim como fez com o Palmeiras em casa, do que o Galo na frente, do que o Galo atrás do placar para buscar gols. Tá bom? Então, muito cuidado aqui. Eu vou deixar esse jogo assim, sem marcar muita coisa, porque tá meio turvo aqui a leitura de cenários, tá? Em relação às minutagens de gol, o Emelec faz bastante gol a partir dos 81 minutos, assim como faz bastante no início, mas também sofre muito gol no final. E esses gols sofridos aqui no final, eles têm uma explicação. É a desorganização defensiva do Emelec na necessidade de partir para o ataque buscando a recuperação de resultado. Então, se o Galo estiver na frente, o Emelec quiser se expor demais no primeiro jogo, esses minutos finais, a partir dos 70 minutos, podem indicar uma situação boa para over limite. Beleza? A gente já sabe aqui que o nosso querido Givanildo Huck é o artilheiro desse time do Galo praticamente esse ano, né? E vamos falar um pouco sobre Corinthians e Boca Juniors agora. Corinthians em casa com uma odd de 2,25. Eu estive no primeiro jogo na fase de grupos entre Corinthians e Boca. Houve um momento ali no jogo que ficou meio tenso. O Corinthians vencia por 1-0 e deu uma recuada. Foi esse jogo aqui, 2-0. O Corinthians vencia por 1-0, deu uma recuada. O Boca não vivia um bom momento. Vivia um momento um pouco mais nebuloso, né? O treinador estava ameaçado de cair.
e a gente tinha um Boca crescendo no segundo tempo e o Corinthians acabou matando o jogo e deu aquela aliviada, né? A arena estava bem tensa naquele dia. E agora a gente tem um Boca desde lá, né? Desde daquela derrota para o Corinthians em São Paulo e do empate 1-1 com o Corinthians na Argentina, o Boca só perdeu 2 jogos. Foram vários jogos, o Boca assim, atingiu um nível de futebol bem melhor, né? Então eu acho que vai ser Óbvio, o Corinthians também, com o Vitor Pereira, ele tá num processo muito bom, né? O Corinthians é um dos líderes do Brasileirão, mas eu acho que o Boca, se você comparar as duas equipes, o Boca chega um pouquinho melhor do que aquele Boca do jogo da fase de grupos. Não melhor do que o Corinthians, tá? Um pouquinho melhor do que aquele Boca da fase de grupos. Vamos lá, vamos dar uma aprofundada. Guardem essas odds aí, um favoritismo de 2,25, leve favoritismo pro Corinthians, né? Dentro de casa, 4 vitórias em 7 jogos. O Corinthians realmente é muito forte, falhou em marcar em apenas 14% e não sofreu gols em 29% dos jogos, né? Ou seja, aliás, em 71%, ele sofreu gol em 29% dos jogos. 71% dos jogos do Corinthians não toma gol em casa. Isso é muito bom, tá? Porém, se a gente olhar para o lado do Boca, além de ser um time muito bom fora, que vence muito fora, é um time que saiu na frente em quase 80% das situações, tá? Isso bota medo. Isso bota medo. Realmente. Dessa vez, talvez a gente até veja um Boca conseguindo talvez marcar contra o Corinthians. Em relação a ataque e defesa, o ataque do Boca é um pouquinho melhor, só que a defesa do Boca é um pouco pior, né? A defesa do Corinthians é absurdamente boa. 2 gols sofridos apenas em 7 jogos é muito bom. O Boca cria mais chances de gols esperados nas chances produzidas de qualidade no jogo. O Corinthians um pouquinho menos, né? Mas o Corinthians cede um pouco mais dessas chances. Vamos para o primeiro tempo. Boca não começa bem, não perdeu nenhum primeiro tempo fora de casa nos últimos jogos, né, no Campeonato Argentino, mas vitória mesmo, bem pouco. Então o time empata bastante. Já o time do Corinthians vence quase metade, empata quase metade e só perdeu um primeiro tempo dentro da sua casa. Falhou em marcar em quase 60% dos primeiros tempos, isso não é bom, porém é um time que raramente toma gol. Apenas em uma situação desses jogos no primeiro tempo o Corinthians sofreu. Mesmo assim, mesmo conseguindo enxergar um favoritismo ainda do Corinthians, não passa assim tanta confiança. Não sei vocês, mas não me passou tanta confiança em relação aos dados aqui. Tá? No segundo tempo tem uma melhora das duas equipes, né? Uma melhora considerável. Né? O Corinthians mantém uma boa parte defensiva, falha menos em marcar, vence mais, empata menos e perde muito menos. O Corinthians não perdeu nenhum segundo tempo na sua casa. Se eu não me engano, o jogo que o Corinthians saiu atrás foi contra o São Paulo, se eu não estou enganado, que o Corinthians foi buscar no segundo tempo com um gol de cabeça, né? Então, existe um crescimento muito grande do Corinthians no segundo tempo, mas o Boca também cresce. Então, de maneira geral, a gente consegue ver um jogo muito parelho, muito estudado e até com uma tendência de ser um jogo mais under, mesmo o Boca tendo melhorado comparado ao último jogo. Se a gente pegar os gols de cabeça, né, as chances criadas por esse fundamento, o Boca tem 6 gols marcados de cabeça e 2 de escanteio. O Corinthians tem 2 gols de escanteio. Desculpa, 2 gols de cabeça e 3 de escanteio. Aqui a defesa do Corinthians leva um pouco a pior em relação aos escanteios, tá? E essa pode ser uma arma muito grande do time do Boca. Assim como é já do Corinthians, é sabido que os cantos do Corinthians são muito bons, com seus zagueiros altos, o Boca também tem um bom fundamento e isso pode sim prejudicar a equipe do Corinthians, tá? Então eu já vou voltar para um jogo tão parelho como esse, além de marcar aqui um possível lei para a equipe em campo sem viés, sem traçar a lei a alguma equipe, porque está bem parelho, as bolas paradas, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, o Corinthians não costuma tomar tanto gol em casa, né? Tomou 2 gols nos jogos que fez, se eu não me engano são 7 jogos, ou seja, não tem uma tendência de ser um jogo tão over. Lembrando que o primeiro jogo na fase de grupos foi 2-0 e fora de casa foi 1-1. Então, uma tendência de 2 golzinhos. Não acho que vai ser um jogo muito forte para gols, tá? Uma coisa que me chamou a atenção foi o Boca tem tomado bastante gol nos minutos finais. Isso também pode ter relação com aquilo que eu falei do Emelec, tá? Que é a saída desorganizada para frente. Mas como é um mata-mata e o jogo de ida tem geralmente uma tendência de ser um pouco mais truncado, a gente pode ter aqui
um Boca um pouco mais contido nos minutos finais, não tão desorganizado, tá? Dá uma olhada nos nomes dos jogadores para ver se eles vão jogar ou não. Dario Benedetto com 9 gols pelo Boca e o Sebastian Villa com 7 gols, tá? O Sebastian Villa também tem 9 assistências. Já o time do Corinthians, o Roger Guedes e o Mantuan são os artilheiros da equipe, com o Lucas Piton sendo o assistente, tá? O melhor assistente. Beleza? Jogo difícil, hein? Não dá pra cravar nada aqui. No jogo do Atlético Mineiro a gente consegue ver um favoritismo do Galo, mas aqui tá bem difícil. Mas me parece ser um jogo bem truncado, com uma tendência de ser mais under, tá? E por último, na Libertadores, CAP e Libertad. O CAP vem numa fase excepcional. A gente buscar aqui, vamos só gravar a odd, tá? 1,80 a odd do CAP. O CAP vem numa fase muito boa no Brasileirão, né? Tem 4 vitórias em 7 jogos. É um time que não tem tido um bom desempenho defensivamente. O time está sofrendo gol em quase todo o jogo. Na última vitória contra o Bragantino em casa sofreu 2 gols. E é um time que falha muito pouco em marcar. Então é um time com uma tendência maior de ambas, né, para quem gosta. Já o time do Libertad fora também tem um desempenho muito bom, mas aqui tem uma queda muito grande em relação a se a gente for pensar em nível de competição, né? Então não dá para falar, o Libertad fora de casa é muito bom, então ele vai vir aqui e vai socar a porrada no CAP. Não, mas é bom ficar com as barbas de molho. Se eu não me engano, CAP e Libertad, eles se enfrentaram na fase de grupos da Sul-Americana, né? E, da Sul-Americana não, da própria Libertadores. E o que a gente tem aqui de interessante é que o CAP venceu em casa por 2-0 e perdeu fora de casa por 1-0. É estranho, né? Eu tô tentando lembrar aqui qual foi o grupo que ficou o time do CAP. Ah, tá aqui, ó. The Strongest e Caracas. Exatamente. Exatamente. O CAP, porque eu lembro o CAP pegando a liderança desse grupo e achei que o CAP não ia enfrentar time do mesmo grupo, mas foi sim. O Libertad estava no mesmo grupo. Então, da última vez que se enfrentaram, pouco tempo atrás, coisa de um mês, o CAP venceu o primeiro confronto na fase de grupos por 2-0. Então, mesmo a gente tendo o Libertad bem fora de casa nos dados, o CAP, por exemplo, já mostrou que dá para vencer. Porém, olha isso daqui. Em 10 jogos fora de casa, o Libertad marcou 23 gols. Isso é uma coisa absurda, tá? Isso é uma coisa absurda e precisa ser levado em consideração. O nível do campeonato do Libertad é menor, mas precisa ser levado em consideração. Realmente são números muito bons aqui do Libertad. Tá? Então, muito cuidado, porque a gente tem aqui, ó, o Libertad marcando 23 gols e o CAP sofrendo um gol em quase 70% dos jogos. Então toma um pouco de cuidado. Defensivamente o CAP precisa melhorar, né? Tem sofrido ali uma média de 1 gol por jogo. Então sofrer gol, obviamente mesmo sem o critério de gol fora, sofrer gol fora no mata-mata é sempre complicado, tá? Aqui a gente consegue ver o porquê, né? O CAP cede gols esperados, né? Chances claras de gol com maior frequência do que o Libertad. Vamos para o primeiro e segundo tempo. Olha isso daqui. A gente tem um primeiro tempo, a gente tem uma odd do CAP muito baixa, porque realmente é um time que vem fazendo jus dentro de casa, vem jogando muito bem, pouca porcentagem de vitória, de derrota, mas a gente tem que levar em consideração esse primeiro tempo aqui do Libertad. É um time que começa muito bem os seus jogos. Então vai ter a torcida do CAP apoiando, a torcida do CAP é incrível. O CAP sofreu poucos gols aqui no primeiro tempo, né? Em 71% dos primeiros tempos ele não toma gol. Perdeu apenas um primeiro tempo, mas o time do Libertad é muito bom. Então, um pouquinho de cuidado e o dobro de atenção na leitura, caso você vá trabalhar essa odd em lei ao Libertad 5 ou um back ao CAP a 1,80. Exige aqui uma concentração um pouquinho melhor. No segundo tempo, existe uma queda grande. Quem acompanhou os últimos jogos do CAP viu isso. O CAP dá uma desorganizada, sai um pouco assim do jogo, né, do foco no segundo tempo, e o Libertad cresce ainda mais. O time vence mais, empata menos, perde menos,
e falha menos em marcar, vamos dizer assim. Então toma um pouco de cuidado, porque o segundo tempo pode levar a gente num cenário de gols, pode levar a gente num cenário onde o CAP acaba se complicando. Porém, vamos lembrar que é mata-mata e pode ser um primeiro tempo e um segundo tempo também um pouco mais administrado, tá? Gols de cabeça, isso aqui pode ser um grande diferencial. O Libertad sempre teve, com os atacantes altos que tem, ao longo dos anos, uma boa bola aérea. Quem acompanha Libertadores há bastante tempo, Sul-Americana, sabe disso. 7 gols de cabeça para o Libertad e 4 de escanteios. E o time do CAP sofreu 3 gols de cabeça. Não sofre gol de canto e bola parada, mas sofreu 3 gols de cabeça, então isso pode ser interessante. Outra coisa que me chamou muita atenção, dos 23 gols marcados pelo time do Libertad, 8 foram de fora da área. Então, remate de fora da área tem sido uma coisa absurda do Libertad. Tá? Então, vamos lá. Ó. Dá para trabalhar o match odds aqui? Dá. Porque mesmo o CAP começando muito bem em casa, o time do Libertad também é um time que tem um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo melhor ainda, e pode fazer com que essa odd do CAP, se ele entrar desorganizado, desconcentrado, pode fazer com que ela corrija, tá? Bola parada pode ser uma situação interessante, principalmente para o lado do Libertad, e não tem aqui, mas anota aí, cuidado com as finalizações de fora do Libertad. E isso só pode ser identificado com a leitura. Se o CAP estiver fazendo uma boa marcação, mas deixando o espaço na entrada da área, isso pode ser fatal, tá bom? Vamos passar para a Sul-Americana, senão o vídeo vai ficar um episódio de Game of Thrones. Temos o Nacional contra União Santa Fé, jogo parelho para o mercado, 2,20 ódio do Nacional. Vamos um pouquinho mais para baixo aqui. O União Santa Fé tem tido desempenhos horrorosos no seu campeonato, já o Nacional vem muito bem, obrigado. Né? A gente tem aqui um Santa Fé com apenas 20% de vitória fora de casa. Em 11% dos jogos apenas o Nacional falhou em marcar, ou seja, vemos aqui um favoritismo já um pouco mais estampado, só que também tem diferença, claro, de campeonato. Tá? O Nacional leva vantagem em praticamente todas as funções. Vamos falar de primeiro tempo e segundo tempo aqui. Ó. A única coisa ruim do Nacional é que o time falha mais da metade dos primeiros tempos em marcar, só que é uma defesa muito sólida. Já o time do União Santa Fé marca e sofre bastante gol, mas tem dificuldade de vitória. Tá? O segundo tempo fica ainda mais claro a superioridade do Nacional, inclusive é uma situação onde o Nacional cresce muito. Outro jogo parelho, mas que dá para a gente explorar aqui um lei, pior equipe em campo, sim senhor, principalmente se for o Santa Fé que começar mal em campo. Armas do Santa Fé para a gente ficar de olho. Gols de cabeça não são tantos, 2 gols de escanteio, o Nacional não toma tanto gol nesse fundamento, e o Nacional marca muito gol de fora da área, tá? Então, olho nisso daqui. Jogos do Nacional em casa não são over 2,5, pouca frequência, já o time do União Santa Fé puxa esse jogo um pouco mais para over. Falando em over, para quem gosta, olha isso daqui. Olha o segundo tempo, como o Nacional realmente cresce. É um time que sofre muito mais gols a partir dos 60 minutos. Para quem gosta de trabalhar over à frente, ali a partir dos 60. Me parece um cenário bom, hein? Olha isso. Temos aqui um bom cenário. Então, talvez ficar de olho no mercado de gols no segundo tempo. Colo-Colo Internacional, Chile contra Brasil. O Colo-Colo com uma odd de 2,10. Tá? O Colo-Colo que estava no grupo da Libertadores com Fortaleza, River Plate e, se eu não me engano, Aliança Lima. No último jogo, o Colo-Colo fez um confronto direto com o Fortaleza e acabou sendo eliminado. Um time que foi para cima desesperado, desorganizado e deu muito espaço para os contra-ataques do Fortaleza, mas um time muito aguerrido, muito aguerrido. E o Internacional precisa pôr um pouco as barbas de molho aqui. Eu acho que o Inter é mais time, sim, tem mais qualidade, mas defensivamente o Inter precisa tomar bastante cuidado. O time do Colo-Colo é muito forte em casa. Vamos dar uma olhada nisso, ó. Lembrando as odds 2,10 para o Colo-Colo, 3,40 para o Inter. O Colo-Colo tem 5 vitórias em casa, 71%, né? Foi o primeiro a marcar em quase 90% dos jogos e é um time que falha muito pouco em marcar. Já o time do Inter venceu 3 fora de casa, já obviamente é um cenário de Brasileirão, falhou em marcar muito pouco, mas é um time que sofre com constância. O time do
do Colo-Colo é melhor no ataque, melhor na defesa, em relação a todos os dados aqui do Inter. E o Colo-Colo também cria muito mais chances de gol. O primeiro tempo do Colo-Colo também costuma ser absurdo. Então vamos levar em consideração que o Inter pode levar esse jogo para o segundo jogo, né? Pode tentar decidir em casa. O Inter pode ter uma postura mais defensiva. O Colo-Colo vai ter o apoio da torcida e é um time muito bom de primeiro tempo. Então nesse jogo a gente tem uma tendência de cenário de lei Inter no primeiro tempo, desde que isso se confirme em campo. Como a gente está vendo aqui, 71% dos primeiros tempos o Colo-Colo vence, não perdeu nenhum, ficou apenas 29% deles sem marcar e em 86% não sofreu gol. São 11 primeiros tempos, 11 gols no primeiro tempo e um apenas sofrido. Já o time do Inter marcou apenas uma vez fora de casa no primeiro tempo. Se eu não me engano foi contra o Goiás, porque eu peguei esse gol, tá? Se eu não me engano. E 2 gols sofridos. Também tem uma defesa sólida, mas falhou em marcar em muitos e não venceu nenhum. Tá? Então aqui a gente pode ter sim um cenário de lei para a equipe em campo, caso esse seja o cenário confirmado em campo, que o Inter esteja recuado e tudo mais. Se o Inter quiser fazer um jogo mais de trocação e dificultar a vida do Colo-Colo, aí não tem cenário só para um time só, tem para os dois. Aí é ver quem está melhor em campo. Se tiver uma trocação muito franca, aí não é bom estar no match odds de maneira nenhuma. No segundo tempo, a gente tem uma queda considerável do Colo-Colo e um crescimento considerável do Inter, tanto que eles praticamente se igualam, né? Aí sim, a gente tem um jogo um pouco mais truncado e o segundo tempo talvez não seja um cenário tão bom assim para quem gosta de um pouco mais de segurança. Bolas paradas, olha isso daqui. O Colo-Colo tem 5 gols de cabeça, sendo 2 de escanteio. O Inter sofreu 6 gols de bolas aéreas de escanteio nesse ano, tá? No Brasileirão. Então esse sim pode ser um cenário muito interessante para a gente ficar de olho. Bolas paradas do Colo-Colo, anota aí, bolas aéreas e paradas do Colo-Colo podem ser um grande diferencial. A gente sabe o quanto esses times costumam ser perigosos nesse fundamento, tá bom? Em relação a gols, over 2,5 do Colo-Colo em casa é acima de 50%, mas o Inter já é bem reduzido, tá? Então toma um pouco de cuidado, ó. O Colo-Colo tem geralmente um over 0,5 HT em 71% dos jogos em casa, mas o Inter fora de casa não tem números tão bons, tá? É isso. Vamos para frente, senão a gente não fala da Série B. Série B tem bastante jogo, eu vou tentar passar mais rápido aqui, senão a gente não acaba. Peço desculpa para vocês. Vamos lá. Brusque e Bahia, jogo parelho, com odds parelhas. O Brusque tem 3 vitórias em casa, o Bahia tem 2. O Bahia acabou de anunciar o Anderson Moreira, o Guto Ferreira foi demitido depois daquela derrota em casa para o Novo Horizontino. A única coisa boa aqui do Brusque, pelo que eu tô vendo, é os jogos que ele fica sem sofrer gol e por ele ser o primeiro a marcar com mais frequência. O Bahia fora de casa não tem o mesmo desempenho que mantém dentro de casa, tá? Mas não são bons ataques, a gente já consegue ver aqui, ó, menos de um gol por jogo para as duas equipes, são pouquíssimos gols marcados. O primeiro tempo do Brusque é bem fraco, mas do Bahia consegue ser pior. Acho que a única qualidade aqui é que o Brusque sofre pouco gol, olha isso. Em 6 primeiros tempos, o Brusque conseguiu marcar um gol e sofrer um gol. Muito ruim. Quando vem para a segunda etapa, existe um crescimento muito grande do Brusque e continua sendo um segundo tempo ruim do Bahia. Mas a defesa do Bahia melhora. O time que sofre 50%, sofre gol em 50% das primeiras etapas, agora não sofreu gol em 83%. Então cresce o Brusque. Não fica tão ruim o Bahia. Jogo com uma tendência para under goals, meus amigos do céu. Mas enfim, jogo parelho. Quer trabalhar aqui? Para mim, o melhor cenário seria match odds, né? Vamos para o próximo, senão a gente não consegue falar, já tem 32 minutos. Grêmio e Londrina. 1,45 odd do Grêmio. Aqui eu já vou pular, antes de falar qualquer coisa, eu vou falar sobre esse jogo, mas eu já vou pular pela odd, tá? Não trabalha esse tipo de odd na Série B. Mas a gente consegue entender o porquê que tá essa odd. Olha isso, o Londrina tem uma vitória fora de casa, sofreu gol em todos os jogos, falhou em marcar em 80% dos jogos fora. E o Grêmio tem 4 vitórias em 6 jogos, marcou primeiro em quase 70% dos jogos. A arena do Grêmio vai estar lotada, muito apoio da torcida. O time do Grêmio falha consideravelmente pouco em marcar,
né? Marcou 9 gols em casa, sofreu apenas 2. O primeiro tempo do Grêmio costuma ser muito bom. A gente tem sim um cenário para um possível back Grêmio, mas essas cotações não me agradam, tá? O time do Londrina melhora um pouquinho na segunda etapa, mas o Grêmio também mantém uma média muito boa. Eu acho que esse é jogo para a vitória do Grêmio, mas eu tô fora pela odd, tá? Eu vou deixar no PDF aqui para vocês olharem um pouco mais de detalhe. Guarani e Ituano, mais um jogo aqui parelho, 2,20. O Guarani dentro de casa tem uma vitória apenas, de maneira geral está em 19º, é o vice-lanterna, e o Ituano está em 16º. Guarani com 2,20 de odd, com uma vitória apenas em casa. Por quê? Eu pergunto a vocês. Por que o Guarani tem uma odd de 2,20 contra o Ituano? Sendo que o Ituano marcou em quase todos os jogos que disputou. Ele só não marcou gol contra o Recife, o Sport Recife. Ele marcou contra o Novo Horizontino, contra o Operário, contra a Tombense, contra o Brusque, contra o CRB, só não marcou contra o Sport Recife. E o Guarani, dentro de casa, ele só tem uma vitória, meus amigos. Então essa odd do Guarani, para mim, ela tem campo de correção, tá? Cuidado aqui. Cuidado. Quer ver, ó? Uma coisinha? Olha os resultados do Guarani no primeiro tempo. Não me parece ser isso tudo, tá? O segundo tempo só é um pouquinho melhor porque o Ituano é muito fraco. Talvez isso explique. Mas para mim não é o suficiente para essa odd do Guarani estar tão baixa. O Ituano também tem um desempenho melhor em relação a bolas paradas aqui, tá? Então isso pode ser uma situação mais forte aqui do Ituano no jogo. Mas eu não achei essa odd do Guarani tão justa. Acho que pelo desempenho a odd do Guarani podia ser um pouquinho mais alta. Cruzeiro e Sport. Cruzeiro tem 1,70 dentro de casa. É uma odd um pouco mais alta do que a do Grêmio, né? Bem mais alta do que a do Grêmio, porque é um adversário mais forte. Obviamente o Sport está em quinto. Como visitante, o Sport está em sétimo com apenas uma vitória, mais 2 derrotas. Só que o Cruzeiro, meus amigos, o Cruzeiro é uma máquina de matar dentro de casa. 6 jogos, 6 vitórias. Primeiro a marcar em todos os jogos, 100% de vitória. Jogos sem sofrer gol, 100%. Falou em marcar em 0%, ambas marcam em 0%. É o famoso gabarito. Aqui o Cruzeiro em casa gabarita, tá? É absurdo o que o Cruzeiro faz em casa. O Sport fora de casa é muito mal, só tem uma vitória. A gente consegue entender por que as odds estão tão baixas. Porém, a gente consegue ver também que o Cruzeiro é bastante econômico. Em 6 jogos vencendo, ele marcou apenas 9 gols. Então, jogos do Cruzeiro não costumam ser over 2,5, como vocês podem ver aqui, ó. Somente 0%, né? Metade dos jogos do Cruzeiro em casa são over 1,5. O restante não tem over 2,5 aqui. Então, são jogos onde o Cruzeiro administra bem a vantagem e ganha geralmente por 1 ou 2-0. Não fica fazendo firula, não fica fazendo bonito, o Cruzeiro vence, que é o que tem que fazer para voltar para a Série A. Né? O primeiro tempo dá para a gente ver sim uma superioridade do Cruzeiro aqui, só que o Sport não perde com muita frequência o primeiro tempo fora de casa, mas é um time que falha bastante. Tá? Aí depende do comportamento. Se você vê um Sport completamente recuado, acanhado contra o Cruzeiro no Mineirão, aí você pode ter um padrão de back Cruzeiro ou de lei Sport. Eu já acho para a Série B essas odds muito esticadas, por isso que eu prefiro ficar de fora. Tá? Nada contra, muito pelo contrário. Acho que a gente vai aprendendo ao longo da competição a confiar nos times. O Cruzeiro tem passado uma confiança absurda em casa, mas para o meu tipo de trabalho, eu não gostaria de estar lendo o Sport ali a 7, praticamente, porque é uma faixa de odd para a Série B que qualquer situação de melhor, essa odd já vem contra na sua cara, então é mais complicado, tá bom? Mas tem uma tendência boa de vitória do Cruzeiro aqui sim. E Vila Nova e Ponte Preta. Vila Nova é o lanterna da competição, a Ponte é o 18º. Por que será que o Vila Nova está tão baixo? Não faz muito sentido na minha cabeça também. Vamos lá. O Vila Nova tem uma vitória dentro de casa, a Ponte tem uma vitória fora. Acho que é isso, né? É o desempenho fraco da Ponte Preta fora de casa. Nossa, que jogo difícil. O Vila Nova tem uma defesa um pouco mais sólida, só que é um time que falha em marcar com muita frequência. Olha isso daqui. 7 jogos do Vila Nova, ele marcou 3 e sofreu 3 gols. O time da Ponte marcou 4 e sofreu 10. Então, defensivamente, a Ponte é muito pior.
No primeiro tempo, um desempenho horroroso das duas equipes. A única coisa boa aqui é a qualidade defensiva do Vila Nova, mas é um time que falha em marcar também com muita frequência. E no segundo tempo a gente tem uma queda ainda maior do time da Ponte, né, que fez apenas um gol nos segundos tempos. E o Vila Nova também cai bastante. Então um jogo difícil, feio, com uma tendência de ser under pra caceta, com perdão da palavra. E eu acho essa odd do Vila Nova um pouco baixa. Tudo bem que o Ponte Preta tem uma dificuldade maior defensiva, tudo bem que a Ponte Preta sofreu muito mais gols, mas o Vila Nova também não marca gol. Eu não sei porque essa odd está tão baixa aqui também. Pode ser mais um jogo para correção. Tá? Cuidado. O restante não estou vendo aqui nada de muito interessante. Olha isso. Olha como é que tem vermelho nesse mapa aqui. Jesus Cristo. Enfim. Vamos fechar só com campeonato chinês. Temos um jogo aqui do Shandong Luneng contra o... Eu não sei como é que fala isso aqui. Henan Jianye. Henan Jianye. Não sei como é que fala. Tá? Mas a gente tem aqui o Shandong Luneng em quarto colocado. Dentro de casa tem 3 vitórias em 3 jogos. E o Henan, vou chamar assim. Henan, tem 2 vitórias como visitante e um empate, também está invicto. Se a gente puxar aqui o nosso PDF de apoio, a gente vai ver dados interessantes, que é um time favorito ao 1,95, muito bem em casa, só que o visitante também é muito bem. O primeiro tempo do visitante costuma ser melhor, isso pode indicar um padrão de correção, mas o segundo tempo do mandante é espetacular. Então também pode indicar um cenário bom de gols aqui, tá? As bolas paradas do Shandong Luneng é absurdo. 13 gols de cabeça, sendo 7 de escanteios. E o time do Henan sofreu 6 gols de cabeça. Então, para você que faz o campeonato chinês, vale a pena ficar de olho nesse jogo para um match odds. Podemos ter correção do Shandong Luneng no primeiro tempo. Pode ter, obviamente, situações de bola parada, com o Shandong Luneng levando a melhor. E também me parece ser um cenário para gols. Mas, enfim, como eu não venho fazendo o campeonato chinês, começou agora há pouco também, é mais complicado. 41 minutos de vídeo. Pode tocar uma musiquinha de Game of Thrones aí que acabou o episódio. Meus amigos, é sempre um prazer. Faz o simples, tá? Não inventa não, que amanhã a gente se vê.